Bia. Eu sou Medeiros. Eu sou a Carol. E eu sou a Isa. E nós somos do canal Politicando. Nós somos alunos do SESI e a partir de agora nesse canal vocês vão ver vídeo falando sobre a situação política do nosso país. Com diferentes pessoas E diferentes assuntos. Então vamos ver o vídeo. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram os índios e no primeiro instante eles tiveram uma relação bem amigável. Quando eu falo amigável, é que eles não se deram por conflito logo do primeiro instante. E como os portugueses estavam em uma quantidade menor de pessoas, eles pagavam de simpatia. E aí, quando o resto deles foram chegando, eles invadiram, ou seja, foram mais para a parte da agressão. E aí os índios começaram a ser escravizados. Em 1822, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. Ou seja, o Brasil deixava de ser uma extensão de Portugal e se tornava totalmente independente. Em 1840, Dom Pedro II assumiu o trono com apenas 14 anos de idade. Esse período ficou conhecido como o golpe da maioridade. Em 1840, os negros também eram muito escravizados nesse período. Em 1888 foi criada uma lei que acabava com essa escravidão deles. E em 1889 foi declarada a Proclamação da República. De 1889 a 1930 era a República Velha, conhecida também como Café com Leite, que era só os mineiros e os paulistas poderiam se eleger. Então, o paulista indicava um mineiro e o mineiro indicava um paulista. Só que em 1930, um paulista indicou outro paulista, no caso, Júlio Prestes. Só que Júlio Prestes não chegou ao governo. Quem foi pro governo foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele ficou de 1930 a 34 no seu governo provisório. E nesse tempo ele criou a Assembleia também. A Assembleia meio que tinha todas as coleguinhas lá para continuar votando nele, assim ele ia continuar no governo. E assim foi a governo constitucionalista. Nesse governo constitucionalista ele ficou de 1934 a 1937 e nesse período o Brasil virou uma ditadura, então ele tinha muitas ideias fascistas, ninguém poderia falar mal, senão podia até morrer. Então aí ninguém gostava muito assim, mas ele continuou no governo. Em 1942 o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, que já tinha começado, mas o Brasil entrou em 1942. Ele chegou até a mandar vários soldados pra lá. Só que aí os Estados Unidos acabou ganhando a Segunda Guerra e ele queria um país com liberdade. Só que o Vargas, ele não queria um país liberto, com liberdade. Então, meio que o povo oprimiu ele pra ele sair do governo. Depois dele, em 1950, entrou Getúlio novamente. Aí ele entrou, só que tipo assim, nessa dele entrar não tinha mais a assembleia que as pessoas gostavam só dele. Então existiam os contra e os a favor. Os a favores, quer dizer, os contras eram a Maioridade. A maioria. E existia um cara também chamado Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um jornalista que não gostava nem um pouco de Getúlio. Aí um dia um cara chamado Gregório tentou matar o Carlos. E o Carlos, achando que era o Getúlio, porque eles se odiavam, foi lá e postou lá no seu jornal. Porque no seu jornal ele falava tudo de mal que Getúlio fazia. Mal que ele fazia, quer dizer. Tipo, ele não fazia, mas ele colocava lá no jornal. Aí, todo mundo, depois do que ele colocou lá no jornal, todo mundo quis que Getúlio saísse. Aí ele ficou triste, sozinho, e aí resolveu se matar. Aí ele se matou, e antes dele se matar, né, ele escreveu uma carta dizendo do porquê, como aconteceu e essas coisas da morte dele. Depois de Getúlio, veio o seu vice, que era o Café Filho. O Café Filho só assumiu aquele ano mesmo, e depois dele veio seu outro vice, João Goulart. João Goulart. Não, mentira, gente. Veio Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek ficou de 1955 a 1960, que ele fundou a capital do Brasil, que é Brasília. Aí, depois dele, veio o seu vice, que é João Goulart. João Goulart, ele saiu em 1985, foi quando começou o golpe militar. Em 1985, entrou Tancredo Neves, ele foi eleito, mas no mesmo dia ele morreu de causas naturais. Daí entrou José Sarney, seu vice, trazendo Direta Já. E ele também é o avô de Aécio Neves. Aí depois dele veio o seu outro vice, que é o José Sarney, que trouxe Direta Já. A Direta Já é basicamente assim. O presidente sai, aí, ao invés de entrar o vice, entra a pessoa que o povo escolheu. Aí tem outra eleição, que é a eleição direta, e escolhe, entendeu? Aí o povo votou e eles elegeram Fernando Collor. Fernando Collor tinha vários planos com o objetivo de levantar o país, mas ele só acabou trazendo a maior inflação que o país já teve. Ou seja, ele deixou o país literalmente na merda. Ele tinha dois planos. Collor tinha dois planos
pra tirar levantar o país. Mas ele só afundou mais o país. Aí um belo dia, todos os brasileiros acordaram e não tinha mais nenhum centavo na conta deles. Foram investigar, descobriram que quem estava por trás disso tudo era o Collor. Ele desviou todo o dinheiro das contas bancárias para ele. Aí Collor, para se defender, fez um discurso nacional para todo mundo, pedindo para as pessoas irem... Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. Apoiar ele, para ficar do lado dele, para ele não sair da presidência. Só que, ao invés disso, as pessoas foram para a rua com a cara e roupa preta. Com tinta preta, essas coisas. E aí, que são os famosos caras pintadas. Eles foram de preto, como se os pais estivessem em luto, pedindo o impeachment do Collor. Eles estavam contra o Collor. Aí o Senado votou, teve mais de 440 votos a favor do impeachment do Collor e somente 38 contra. Então o Collor saiu, e aí quem entrou no seu lugar foi seu vice. Foi seu vice... Itamar Franco. Isso aí, seu vice Itamar Franco. Ele implantou o Plano Real, que ajudou muito o país a se levantar um pouco, a diminuir a inflação do país. O Plano Real nada mais é que ele tirou o cruzeiro e trouxe a moeda real, e isso ajudou bastante. Depois de seu mandato, entrou Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso estava por trás desse Plano Real, e quando ele entrou no poder, ele privatizou todas as empresas para... Como que fala? Modernizar a economia do país. E aí ele mudou, depois de 4 anos, ele mudou uma lei para ele poder se reeleger de novo a presidente. Depois dele entrou o Luiz Inácio Lula da Silva em 2003. De 2003 a 2006, o Lula entrou na presidência e ele continuou de 2006 a 2011 com seu segundo mandato. E ele também conseguiu fazer vários projetos sociais. Quando o Lula saiu, entrou a Dilma Rousseff, que ela tentou... Na verdade, ela não sabia administrar muito bem a parte econômica do país. Daí ela fundou mais. Nesses projetos que ela continuou do Lula, ela teve o... Como fala? Pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais era assim. Para as pessoas receberem esse dinheiro, o governo tinha que... O dinheiro dos projetos sociais, tipo o Bolsa Família. O governo tinha que passar o dinheiro pro banco e as pessoas iam lá no banco, tipo a Caixa Federal, a Caixa Federal, pra retirar esse dinheiro. Só que teve uma época que o governo não mandava mais dinheiro pro banco. O banco teve que dar o dinheiro pro povo do dinheiro que eles tinham guardados lá. E o governo, até se reerguer, continuou não mandando. E quando o governo já estava com o dinheiro lá, bem alto, na prisão, aí eles continuavam mandando dinheiro pro banco. A Dilma falava que isso era super legal, só que tem uma lei que fala que isso é legal. E aí começaram a acusar ela bastante, e por causa disso pedir impeachment, essas coisas. É totalmente legal. E aí depois da Dilma, que em 2013 o pessoal se revoltou, porque o preço da passagem tinha subido bastante e saíram à rua para fazer várias manifestações. Em 2014, a Dilma ela foi reeleita de novo e em 2016 pediram o impeachment dela porque estavam desconfiando de algumas coisas, por exemplo, essa mesmo. E ela ficou 180 dias afastada. Para investigarem ela e analisarem o caso do impeachment. Exatamente. E em 2017 entrou o seu vice, Michel Temer. Quando Temer entrou, estourou a bomba da Lava Jato. O que seria a Lava Jato? Lava Jato começou em um posto de combustível onde tinha um câmbio que fazia lavagem de dinheiro. Ou seja, o dinheiro sujo do crime eles deixavam limpo, falavam que era um dinheiro honesto e usavam para benefício próprio. Por exemplo, eu e a Júlia, a gente rouba R$10 da Bia. Aí a gente transparece para as pessoas que a gente ganhou trabalhando, vendendo alguma coisa. Só que na verdade é um dinheiro sujo. Só que a gente faz esse dinheiro sujo virar um dinheiro limpo, entre aspas. Aí com isso também surgiu a delação premiada. O que seria a delação premiada? Delação premiada, digamos que a Carol seja policial. A Carol começa a perguntar pra Júlia, que seria uma das criminosas, quem tava com ela no roubo. Aí a Júlia, ela é X9, ela vai falar quem foi. E quando ela fala quem foi, ela meio que tem... Ela é livrada. Ela é livrada da punição que a polícia tem. A lei, o governo. Tudo. Por exemplo, ela ia ficar 10 anos na prisão, agora ela vai ficar 5.
Ou então ela nem fica. É. Por causa que ela me delatou, entendeu? Só que Aí ao eu me delatar, ela tem que ter provas concretas e sempre dizer a verdade. Caso contrário, tudo que ela falou seria anulado e ela vai ser presa de qualquer ferro. jeito. Tudo Isso- isso vira contra ela. Isso na política hoje em dia aconteceu, muitas pessoas foram delatando uma outra assim, e aí várias pessoas foram descobertas. Muito políticos, né? Muito triste isso. Não é tão pensar assim. E com isso surgiu a delatação da Delação. da Odebrecht. O que seria a Odebrecht? A Odebrecht é a maior construtora pública do país, ou seja, ela constrói metade das construções envolvendo as pessoas públicas, tipo hospitais, essas coisas. E o dono dela, Marcelo Odebrecht, ele delatou o Lula dizendo que ele roubava grande parte do dinheiro para seu próprio benefício. Exatamente. Ele desviava dinheiro da Petrobras pra conta dele, ele ficava benzão, comprava apartamento, essas coisas pra ele morrer rico, não ficar pobre assim de um dia pro outro. E sempre era dos amigos deles, viu? Exatamente. E o Marcelo delatou ele porque o Marcelo, pra fazer essas obras, as pessoas tinham que pagar propina pra ele. Aí, pra ele se livrar disso, ele delatou pra polícia esse crime que o Lula cometeu. Lembrando que o Marcelo Odebrecht delatou o Lula, falou que ele realmente rouba, acusou ele, mas não existem provas concretas, isso não é certo. Então ainda não é certo que o Lula é ladrão, entendeu? Ele não é. Até ter umas provas concretas sobre isso, e não existe. Então é isso, galera. Se inscrevam no canal, deixem seu like, Compartilha, comenta, manda Manda pro pro crush. e até o próximo vídeo, pessoal. Beijo, Hashtag fora para Temer. Temer.